Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão, não se fatigarão. Amém? Ok, vamos para Lucas 10, do 25 ao 37. Lucas 10, versículo 25 até o 37. E vamos ler. Certa ocasião, um perito ou um doutor da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí, ao que Jesus, se ele era um doutor da lei, ele só queria pegar Jesus. Ele sabia, pelo menos teoricamente, porque ele era um doutor da lei. Ele ensinava outras pessoas. Ele era um perito. Então, sobre lei, ele entendia, teoricamente. Mas ele queria pegar Jesus. Isso é comum. Isso é uma coisa que a gente já inicia lendo e já pode parar aqui. Aqui já dá uma mensagem extensa. Muitas pessoas, a questão não é ela não saber o que ela tem que fazer. Ela sabe bem o que ela tem que fazer. Algumas pessoas perguntam, como esse aqui, para tentar pegar Jesus, para ver se ele escorrega em alguma coisa. Outras porque querem chamar a atenção dessa maneira, a única maneira que elas encontraram para existir é assim. Em chegar para alguém, já sabendo muito bem as áreas que precisam ser tratadas. Mas o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? O que eu tenho que fazer para eu ser salvo? O que eu tenho que fazer? Ele já ouviu. Ele sabe. Mas ele quer passar para o outro. Ele está numa situação que a vida não anda. Então é uma maneira dele chegar na frente e camuflar a situação como que eu não entendo por que isso acontece comigo. Não sei. Por que isso acontece comigo? Olha, as respostas de Jesus, normalmente você encontra ele, a pessoa fazendo uma pergunta, ele fazendo uma nova. Uma outra pergunta. Porque, bom, se a pessoa não sabe, então como é que você lê? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê? Você é um doutor. Como é que você lê, então? Como é que você interpreta? Como é que você entende os seus ensinamentos, os seus estudos todos, tudo que você tem ouvido? Como é que você entende isso, então? Como é que você lê? Qual a leitura que você faz daquilo que você ensina? Daquilo que você tem ouvido? Qual a leitura que você faz? Ele fez uma pergunta para pegar Jesus. Jesus fez outra para pegá-lo. Mas você é um doutor da lei. Qual a leitura que você faz dos seus ensinamentos, dos seus estudos, de todas as suas teorias? Hã? É exatamente isso. Você ouve, você lê. Qual a leitura que você faz? Como você a lê? Você ensina sobre ela. Você já parou para perceber, já percebeu que muitas pessoas, elas sabem muito bem dizer o que o outro tem que fazer.
Muito bem, mas quando a coisa diz respeito a ela já não tem mais respostas. Espera aí, a mesma coisa que você ensina o outro a fazer é o que você tem que fazer. A mesma coisa. Você está ensinando ele à luz da palavra, você deve fazer isso, isso, isso. Então, se é isso que vai funcionar para ele, é isso que vai funcionar para você. Você estudou, é doutor na lei, e quer saber para pegar Jesus, mas é só para cutucar, porque tem gente que, na verdade, ele conhece a letra, mas ele não tem espírito nenhum, ele é morto, é seco. É o que eu falei outro dia de galho seco. Não frutifica, mas se ele cruzar o seu caminho, é para trazer esse tipo de... Ou é um problema, ou para cutucar mesmo. Ele era um doutor da lei. Então, conhecia muito bem cada ponto e vírgula da palavra. Um sujeito que sabia tudo. O que eu tenho que fazer para herdar? Como é que você lê? Qual a leitura que você faz do que você estuda? De toda a ciência teológica. Ele respondeu: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. O perito respondeu. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Faça isso e viverá, porque está correto. Então, se eu amo a Deus, se eu amo o próximo. Então, qual é esse amor aqui? Não é esse amor piegas que o mundo fala ou que a religião ensina. Não tem nada a ver com esse sentimentalismo barato. Que é coisa que muitos cristãos precisam combater. É um emocionalismo, é um amor piegas, é um sentimentalismo barato. Não tem a ver com a prática da palavra. A prática da palavra. Quando nós falamos de amar a Deus, quem ama a Deus acima de todas as coisas, faz tudo para agradar a Deus. E amar o próximo é o entendimento de que aquilo que você não quer para você, porque você se ama, você não quer para o outro. Então, consequentemente, você não vai fazer ao outro o que você não quer que seja feito com você, o que você não quer viver. Você vai estender a sua mão ao outro como você gostaria que estendesse para você. Você o ajuda, o abençoa, com entendimento, não com emocionalismo. Não com emocionalismo. Com entendimento bíblico. Porque Deus diz não para nós, não diz? Ou não? Deus diz não para nós? Então eu ouço não. Eu ouço não. Então as pessoas, nem sempre elas vão poder dizer sim. O sim, muitas vezes, é um prejuízo muito grande. O sim, muitas vezes, o Deus nos ensina sobre isso. Nem sempre o sim que nós queremos tanto é a bênção que nós achamos que vai ser. Isso Deus nos ensina. E nós temos que entender sobre isso. Porque amar, muitas vezes, é dizer mais não do que sim. Isso no geral. No geral. Então, por isso que eu falo que esse amor piegas, esse amor que significa um sentimentalismo barato, não tem a ver com esse amor bíblico. Não tem. Então, o Senhor disse aqui, faça isso e viverá.
Mas ele querendo justificar-se, porque quando uma pessoa, ela não nasceu de novo, ela, ao invés de ir ao ponto, ela fica rodeando como fez o povo de Israel. Por que o povo de Israel passou 40 anos andando em torno da montanha? Porque a vida era falar aquilo que não era verdade. Era justificar. Era questionar coisas que precisavam ser mudadas dentro deles. Eles jogavam aquilo em cima de Deus. As frustrações deles em cima de Deus, em cima de Moisés. Então, mas ele querendo justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Você vê que isso aqui precisa acabar. A pessoa tem que ter um nível, buscar um nível de entendimento que combata a hipocrisia. Porque muitas pessoas ainda vivem uma fé totalmente hipócrita. Porque ele, mesmo sabendo o que precisa ser tratado dentro dele, ele está sempre tentando camuflar a sua verdadeira realidade. Por vários motivos. Uns para cutucar mesmo, outros porque não quer admitir. Uns é por maldade mesmo, outros é porque a covardia é tão grande que não deixa a pessoa ao invés de vencer aquela covardia, ela não vence, ela cede a ela, então ele vive sempre escondendo a sua realidade, o que acontece dentro dele de verdade. Mas o reflexo daquilo que está dentro dele está aqui fora. Aqui fora é o reflexo do que está dentro dele. O que está acontecendo aqui? Não tem como, não adianta tampar o sol com a peneira, gente. Não adianta fingir que não estou vendo. Eu não estou vendo. Não adianta. Isso não funciona em Deus. É uma coisa que eu bato demais. Uma pessoa pode até chegar para o outro e contar uma história de carochinha, aquilo passar. Mas para Deus não passa, então isso é se enganar. É se enganar. Quem é o meu próximo? Olha o perito da lei aqui, o doutor da lei. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para minha vida mudar? Já ouviu muitas vezes. O que eu tenho que fazer, pastor, para minha vida mudar? Aquilo que você não quer fazer. Aquilo que você já perguntou para ver se eu te respondo uma outra coisa. Entendeu? Não vou responder. É aquilo que você não quer fazer. É isso aí que sua vida vai mudar. Faz a lista do que você não quer fazer, vai lá e faz, que sua vida muda. Quem é o meu próximo? Jesus. Quem é o meu próximo? Tem sempre a perguntinha. Aquela pergunta que você vê que Jesus foi aqui, deu quando ele fez a primeira pergunta, o Senhor fez uma outra para ele. E essa aqui ele contou a história. Para mostrar para ele aqui, ó. Esse aqui é o seu próximo. É todo aquele que cruza o seu caminho e que você pode falar, que você pode apoiar, que você pode estender a mão, que etc. Esse é o seu próximo. Todo dia tem situações que cruzam situações, pessoas cruzam o nosso caminho e que nós podemos investir aquele tempo que nós estamos sempre dizendo que não temos, aquele cansaço de falar a mesma coisa, o mesmo assunto, e hoje não estou afim de falar isso. Você vence aquilo e você fala, porque aquela pessoa precisa ouvir aquilo, e você precisa gastar aquele tempo para falar, você precisa vencer. Eu trabalhei o dia inteiro, e agora, meu Deus do céu,
falei, eu fiz aquilo, agora tenho mais essa. Aí você vence a sua carne e fala, não, mas eu preciso, esse é o meu próximo. Talvez eu não vou ter outra oportunidade de estender a minha mão, de fazer algo por ele, de realizar algo. Essas são várias situações na vida da gente que, no momento que você menos espera, você está com N ocupações, você está com vários assuntos e coisas que naquele momento aquilo aparentemente é algo mais importante, e você é capaz de parar e entender, espera aí, eu tenho que acudir isso aqui, eu tenho que ir lá fazer isso aqui, mas eu acabei de encontrar alguém que precisa de algo, precisa que eu estenda a mão, precisa que eu fale algo, que eu realize algo aqui. Eu me faço entender? Então, e aí Jesus falou aqui, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. E se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, que isso aqui pode ser o bispo, o pastor, um sacerdote, alguém, um pregador do evangelho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, que pode ser alguém que toca um instrumento, alguém que canta. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, que significa aquela pessoa que talvez não tem nenhum cargo, não tem nenhum trabalho, não tem uma pessoa comum, que talvez nem é tão entendida assim de Bíblia. Aquela pessoa comum, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, o doutor na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Na verdade, o doutor da lei sabia tudo, mas ele queria pegar Jesus em alguma coisa, e ele esperava, talvez, que Jesus respondesse alguma outra coisa para ele, daquilo que ele já tinha lido muito bem, ele sabia, mas sabia. Ele tinha lido, mas aquilo não era prática. Aquilo não estava sendo colocado em prática. Então, aqui você vê aqui, o sacerdote, por que será que o sacerdote não parou? Porque senão ele ia atrasar para chegar na sinagoga para pregar sobre amor. Entendeu? Por que o levita não pôde parar? Porque ele estava atrasado para tocar no culto do sacerdote, que ia pregar sobre amor, ele ia cantar sobre amor. Ele ia cantar, ia tocar, ia pregar aqui, sobre a palavra de Deus que leva a estender a mão, a realizar coisas frutíferas, produtivas, a frutificar no reino de Deus. Então, se você abrir isso aqui, você vai entender que aqui conta uma história, mas que você pode abrir, que ela é muito profunda. Todo mundo vive. Corre para cá, corre para lá, e deixa passar aquilo que realmente vai mudar a vida. Então, peraí, o que a gente julga que o sacerdote teria no espírito dele, já que ele ensina sobre paz, sobre amor, sobre santidade, que ele viva isso. O levita, se ele canta, se ele toca, se ele faz algo para o reino, o que a gente crê que acontece dentro dele? Que ele viva isso. Que dentro dele existe esse espírito, esse relacionamento com Deus, esse entendimento sobre as coisas de Deus.
que ele entenda sobre obediência, seja nos dízimos, seja na lealdade, na fidelidade, na sua postura, no caráter. A gente crê que é isso que acontece. Mas você vê que nem sempre é exatamente isso na prática. Eu não posso parar para acudir você que está aí arrebentado no chão, porque senão vai atrasar para a minha reunião hoje. Hoje, inclusive, o sermão é sobre amor. Cuidar do próximo. Então, eu não sinto muito. Compreendeu como é que é? É exatamente isso. É aonde você tem que parar e analisar sobre a tua vida. Nós podemos falar, cantar sobre assuntos N. Mas isso, e na prática? Isso existe na sua vida? E na prática? Na hora que você se depara com a situação, você consegue colocar aquilo em prática? Com o ferido ali, e você está ocupadíssimo, você consegue parar, estender a mão e deixar suas questões ali e dizer, não, isso aqui foi colocado no meu caminho, não posso ignorar. Situações para você dizer não para a sua carne, você consegue? Aquele momento que você entra naquele impasse, eu obedeço, eu faço o que Deus está mandando, ou eu cedo para essa direção que a minha carne quer, para aquilo que eu acho mais fácil. O que eu faço? Eu fico com Deus? Eu coloco em prática aquilo que eu já ouvi, ou aquilo que eu até falo? Ou, na hora de praticar, não é bem assim? Eu estou atrasado para chegar na sinagoga, porque eu tenho a reunião e o sermão sobre amor, mas não posso praticar isso aqui. Eu vou atrasar se eu cuidar de você aqui. Não tem nada a ver com o seu problema. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Como não tem? Se você abrir isso, é muito mais profundo. Às vezes nós queremos fingir que nós não temos nada a ver com isso, com aquilo outro. Peraí, às vezes tem coisas que estão diante de nós, no nosso caminho. Elas foram colocadas ali exatamente para provar a nossa fé. Às vezes você é tentado numa situação e Deus permite aquilo como foi Jesus. Jesus foi levado pelo diabo para o deserto para ser tentado, com o único intuito de ser tentado. Aquilo era bem sabido por Deus, foi permitido. E ali ele teve a oportunidade, diante de várias ofertas, de manter a obediência e começar bem seu ministério. E assim nós podemos apresentar várias situações em que cruzam o nosso caminho e aquela é a sua oportunidade de mostrar a sua fé, a prática da palavra, que tipo de fé e de cristão, que cristianismo você pratica. Porque podemos falar de cristianismo, aqui o sacerdote, ele pregava a palavra. Mas ele viu um sujeito arrebentado, quase morto no chão, e ele atravessou para o outro lado. Quer dizer, não tenho nada a ver com você. Ele fracassou na prática. Eu não sei se ele era bom pregador, se ele ensinava bem, mas na prática ele foi um fracasso. O levita, não sei se ele cantava bem, que instrumento que ele tocava, se ele era bom tocador, se ele era bom cantor, mas verdade é que prática de fé, zero para ele. Prática zero. Ele também atravessou para o outro lado. O samaritano, sujeito comum, que certamente tinha tanta ocupação quanto o sacerdote, quanto o levita, na vida dele, talvez não tinha nenhuma função no templo, que ele não tinha mesmo, naturalmente não tinha, ele era um samaritano. Ele não tinha função nenhuma no templo, mas a prática da fé, ali ele praticou a fé. Ali ele mostrou
que realmente a fé sem obras é morta. Ali ele deu prova do amor de Deus que os outros que, pelo menos teoricamente, e nos seus cursos, diplomas e títulos, fracassaram. Tinham títulos, sacerdote, levita, tinham estudo, tinham talento, tinham isso, só que na prática foi um fracasso. Todo mundo aqui tinha ocupação, todo mundo tinha o que fazer, todo mundo tinha. Só que o samaritano parou, jogou vinho e óleo. Vinho é alegria, óleo é unção. Quer dizer, ele fez algo para melhorar, para levantar aquela criatura que estava jogada lá no chão. Ele levou alegria, ele levou unção, ele levou amor. Ele levou prática, não blá, blá, blá. Ele investiu tempo, ele investiu dinheiro. Você não vê sentimentalismo barato aqui. Ladainha, você vê atitude. Que é o que todo cristão tem que entender. Atitude. Você pode vir e falar de Jesus, fazer poemas de Jesus, mas se no dia a dia você é uma pessoa com uma postura irreverente, sem temor, você já fracassou. Você pode aqui estar na igreja, você pode ter um título, você pode ser o que, você pode fazer, pode pregar, pode fazer o que quiser. Se na sua vida, no seu cotidiano, você não dá o exemplo da prática da palavra, em todas as áreas, porque nós somos tentados em várias áreas. Você é tentado, todo mundo é tentado em várias situações. O vizinho varre o lixo para a porta da tua casa, você tem vontade de jogar e descarregar na porta da dele. Aí são coisas que você precisa prestar atenção, que os nossos fracassos são nas coisas do cotidiano. É o sujeito que você está ocupado para chegar em tal lugar e resolveu andar passeando naquele dia, breca na tua frente de uma vez, e você tem vontade de fazer tudo com ele que você puder, porque o sujeito não está pensando que ele está atrasando a vida de todo mundo, e ele breca de uma vez, ele não está prestando atenção no que ele está fazendo no trânsito. Então, são várias situações. Você entra no shopping, você está esperando aquela vaga, vem um folgado e passa na tua frente, pega a tua vaga, e aí se você for discutir com ele, aquilo vai virar uma briga, aquilo não é. E é a hora que você, naquele momento, você pensa milhões de vezes em fazer algo, e você lembra, não, eu sou de Deus. Eu não vou brigar por causa de uma vaga de estacionamento, mas a sua carne te instiga a isso. É no dia a dia, nas mínimas coisas. Você pega o celular, principalmente quem tem aquelas operadoras que não tem fronteira nenhuma, compreendeu? Que você anda num trem assim, bala mesmo. Então, não tem fronteira, não tem, compreendeu? E aí você pega, você vem na boca para você falar. Entendeu? Isso. E assim por diante. Então é no dia a dia que nós vemos a nossa prosperidade espiritual, nosso fracasso. Nas mínimas coisas que a gente não percebe, que muitas vezes nós não estamos conseguindo praticar. Porque o sujeito, ele estava indo, ele se deparou. Foi do nada ali, com o sujeito arrebentado no chão. E ele tendo condições de parar, ele passou pela cabeça dele aquilo que passa pela cabeça de todo mundo. Isso não é problema meu, não tem nada a ver com isso. Que se dane isso aí, ó. E assim por diante, é muita coisa. Ah, mas peraí, olha também, o sujeito é um folgado. Ah, quer saber? Isso aí também, isso, aquilo outro. É exatamente isso, no geral, que passa pela cabeça da gente.
E é aí que você vai domando a sua carne e realmente adotando o verdadeiro cristianismo como lei através da prática na sua vida. Compreende como é que é? Então, o dia a dia, é no dia a dia que você mostra a fé. É no dia a dia. É você terminar, você pode terminar a reunião e fazer como... desculpe, eu não tenho nenhum problema. Você quer uma oração, você quer um atendimento, uma coisa, mas você tem que prestar atenção muito bem. Se você, dentro de você, você não quer aceitar o que você ouviu do altar, e você crê que alguém vai dizer alguma outra coisa para você sentir melhor com a sua consciência, você tem que analisar isso aí. Ou o que é? O que está acontecendo? Porque se alguém falar alguma coisa diferente do que está aqui, é um engano para a pessoa, é um engano para você. É um engano. Não tem como escapar. Domar a nossa carne é a tarefa mais difícil da nossa vida. Tem gente que acha que o problema dele é financeiro, é familiar. Isso tudo é o maior problema da vida dele. O maior problema é domar a sua carne. E muitos domaram o temperamento que dentro desse processo carnal, ele é o maior desafio da pessoa. Isso são muitos. Muitas pessoas, até os que têm um temperamento mais passivo, mais tolerante, ele vai ter, ou dependendo da passividade dele e do nível de tolerância dele, já se torna um problema na vida dele também. Já é um problema de temperamento que precisa ser tratado também. Porque a carne pende para aquele conformismo, para aquela preguiça, para aquela entrega, para aquela falta de ambição que prejudica a vida da pessoa. Então, quando a Bíblia fala do equilíbrio, ela nos ensina realmente a viver uma vida equilibrada. Isso é muito desafiador. Muito desafiador. Isso no dia a dia é mais do que subir o Himalaia. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Para algumas pessoas é mais fácil subir o Himalaia do que ele domar, do que ele vencer as dificuldades do seu temperamento. Porque ele está sempre escorregando naquilo. Não faço entender? É desafiador. Demais. E aquilo precisa de um investimento. E a primeira coisa que você tem que combater na vida é a hipocrisia. Você não pode tampar o sol com a peneira, fingir que não está vendo, ou esconder, camuflar a verdade. Esse alto nível de consciência que você deve desenvolver dia após dia é fundamental para a sua vitória. Você parar e ter consciência, não, o meu problema é esse aqui. Eu tenho que admitir que eu tenho problemas com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Em termos, você vê, aqui, ó, o sacerdote, o levita, tudo se esquivaram. Quer dizer, isso não é problema meu. Como não é? Como não é? Eu estou tendo a oportunidade de agir em algo e eu passo de largo por isso? Isso aqui, como eu disse, a gente tem que abrir isso aqui. Deus está me dando a oportunidade de tratar situações, de agir, de praticar a fé, que nós somos ensinados, e essa fé viva, é o sacrifício, é a capacidade de sacrificar em situações que são muito difíceis para nós.
E você vai abrindo isso na sua vida. É a capacidade de trabalhar todos os pontos. É a fé. Por que eu vou mudar isso aqui na minha vida? Por causa de Deus. Por que eu vou largar de ser invejoso? Por que eu vou largar de ser fofoqueiro? Por que eu vou largar de ser esse problema na vida da minha família, na igreja, na vida das pessoas que cruzam o meu caminho? Porque eu conheço a palavra. Por que eu vou trabalhar esse sentimento, esse desvio grave no meu caráter por causa da palavra? Por que eu posso ensinar sobre finanças e ser um fracasso sobre finanças? O sacerdote aqui, mas o levita, eles atuavam no templo, então eles ensinavam sobre tudo. O sacerdote ensinava sobre tudo. Só que ele ensinava sobre amor ao próximo, amor a isso. Ensinava, só que ele passou de largo quando ele viu o sujeito arrebentado no chão. Então é exatamente isso. Às vezes a pessoa ela pode até ensinar sobre finanças, mas o financeiro é um fracasso, porque ela não implanta aquilo que ela ensina o outro. Ela está ensinando sobre o amor, mas a vida dela, ela o máximo que é um sentimentalismo barato. Mas a prática, igual esse aqui fez, ele parou. Eu penso que numa sociedade onde todo mundo corre, só de separar ali o tempo que ele gastou com o sujeito, ali, na nossa sociedade hoje, naquela era mais sossegada, mas todo mundo tem suas ocupações. Eu saí, eu tenho que chegar lá, e algo cruza o meu caminho, eu tenho que parar. Isso aí já é um desafio. Eu vou parar. Parar para estender a mão, para fazer algo, para realizar algo. Eu vou mudar o meu trajeto para deixar o fulano ali na esquina que eu dei uma carona para ele. Eu encontrei alguém que está aí também arrebentado, eu vou fazer algo por ela. Eu sei que alguém está faltando comida na casa dele, eu vou fingir que eu não sei. Senhor, cuida do irmão, manda alguém para levar comida para ele. O Senhor está dizendo, leva você. Leva você. Leva você. Nossa, eu passei, viu, irmão, numa chuva, tadinho, fiquei com a dó dele. O Espírito Santo certamente falou, dá uma carona para ele ali no terminal, não sei aonde. Faz aí. Mas, nossa, eu vou chegar atrasado, porque eu tenho compromisso. Não dá, Jesus. Tem compromisso. Hoje não dá. Realmente, é assim, você não se dá conta que está, o senhor vai me entender. Vai me entender, porque hoje não dá, senhor. Acontece que Deus aqui, ele não entendeu o sacerdote, ele não entendeu o levita, que podia ter feito o que o outro fez. Eles tiveram a oportunidade. Eles tiveram. Então você está aqui, você está falando sobre algo, mas no seu dia a dia, olha que você tem a oportunidade de mostrar o controle, o equilíbrio, a maturidade, e assim por aí vai, a pessoa mostra o contrário. Ela mostra o contrário. Ela está dentro da igreja, pode até estar aqui, o microfone na mão, falando. Só que na prática, a maneira da pessoa reagir é outra. Vem o sujeito para fofocar no ouvido. Espera aí. Ei, não vou falar, não quero ouvir. Não quero ouvir. Você já parou para pensar, se todo mundo cortasse os fofoqueiros de cara, não tinha chance para um fofoqueiro. Não tinha chance. Tem gente sempre querendo pegar o outro, humilhar, ou criticar o outro. E você vê que as pessoas que... O humilhado vai ser exaltado. O pior é que as pessoas esquecem que a Bíblia diz isso. Quando você humilha alguém, essa pessoa vai ser exaltada por Deus. Quanto mais você humilhar uma pessoa, mais ela vai ser exaltada. Quanto mais você achar que você tem que estar lá naquele ponto, pela sua arrogância, por isso e aquilo, e que o fulano não merece estar onde ele está, mais você desce, mais ele sobe. Gente, sou eu que inventei isso é bíblico. A pessoa faz, se você quer que alguém, se a pessoa está esperando que o outro desça, quanto mais ele falar dele, mais ele sobe.
A Bíblia diz assim, tem um versículo que diz assim, ó, não toca no seu inimigo quando o Senhor estiver tratando dele, para que o Senhor não tire a mão. Porque Deus está tratando com o inimigo, aí você vai lá, você põe a mão, Deus tira a mão, então agora você cuida sozinho. Então, na prática, muitos têm fracassado. Quando ele se depara com uma situação em que ele tem a oportunidade de agir e ele não age, isso mostra que ele tem tudo. Ele pode conhecer, ele pode isso, aquilo, mas na prática, ele já fracassou. E se uma pessoa, se a fé dele não tem obras, e não estamos falando de obras de blá, 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 estamos falando das obras que agradam a Deus. As obras que você pode fazer algo para me agradar, se você não faz para agradar a Deus, você já fracassou. Porque eu não posso salvar. Você pode vir aqui fazer algo para agradar o Pedroso, agradar o Anderson e fazer balela. Bispo, porque vira nada. Porque se na prática você não faz o que Deus espera de você, não sai, a sua vida não anda. A sua vida não anda. Na prática que muitos têm fracassado. E você pode dizer, eu falei, eu sei o que está escrito, eu ensino, porque eu faço, eu acho, eu aconteço. Cadê? Eu me deparo com a situação em que eu devo agir, Deus espera atitude de mim, um comportamento de acordo com a palavra. O que significa andar nas pisadas de Jesus? Que pisada? O que significa pisada? Pegada. Rastro. Então, Jesus pisou aqui. Pisou aqui, foi rastro. Opa, aqui. Pisou aqui. Aqui, essas são as... Aqui, a outra pisada de Jesus, aqui outro rastro de Jesus. É aqui. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, foi me dado, significa ter a mesma linha de pensamento do Senhor. Então você tem que seguir a linha de pensamento do Senhor, você tem a mente de Cristo, você tem que pensar como Ele. Jesus deixou bem claro que Ele não tinha parada, que Ele era capaz de amar, de perdoar, de superar, de estender a mão, de investir nas pessoas, de lutar por aquele que não valia mais a pena, diante dos olhos humanos. Ele sacrificou de todas as maneiras. Ele deixou bem claro que a raposa tinha o seu covil, tinha outro. Eu não tenho nem onde deitar, não tenho. Quer dizer, ele estava deixando bem claro, a minha vida está aqui com um propósito, com a missão. Eu tenho sacrificado por essa missão, por esse propósito. Ele, sem contar o sacrifício da cruz. Então, se você não entender como é a linha de sacrifício, a linha de pensamento, nós recebemos a mente de Cristo, tem a mesma linha de pensamento. Então, quer dizer, quando você não quer sacrificar a sua carne por nada, você não está indo no rastro de Jesus. Tem gente que ele não está, ele está no rastro de qualquer um, mas não é de Jesus. Ele está indo nas pisadas do fulano, do cicrano, do beltrano, mas não é de Jesus. Você deve ir no rastro de Jesus, nas pegadas, você pisa. Onde ele pisou, você pisa. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você encontra descanso para a alma. Agora, vamos lembrar que Jesus amou, tolerou, a única raça que ele não tolerou foi os hipócritas. E esses aí ele pegou pesado mesmo. Isso aí ele falou pesado. Ele não poupou adjetivos para esse pessoal aí.
Por isso que nós não podemos viver uma fé hipócrita. Nós não podemos. Isso é a maior estupidez da vida de uma pessoa. A maior estupidez é viver uma fé hipócrita. Quando o sacerdote e o levita viram a situação e puderam agir e não agiram, eles mostraram a maior hipocrisia. Porque ele ia chegar certamente na sinagoga e ia falar um monte de coisas, mas na prática ele passou de largo, ele fingiu que não era com ele. É o que muita gente faz na vida. Teoricamente, ele discorre, que é uma maravilha o assunto, mas na prática, ele ignora. E é na prática que muita gente tem fracassado, entristecido a Deus e amarrado a vida. É quando ele, dentro da casa dele, tinha que agir em questões que são necessárias, e ele não age, ele finge que não vê, ele age com omissão. Entendeu? É mais fácil, você vai chegar e vai dizer, não sei por que na minha casa acontece. Toma uma posição, a Bíblia diz muito bem o que você deve fazer. Age, paga o preço por isso e Deus vai te honrar. Espera aí, quando uma pessoa deixa que Deus não... Eu não sei por que isso está acontecendo. Mas espera aí, você serve um Deus que é tão esclarecedor? Como é que você não sabe? Se Deus é tão esclarecedor, a sua palavra é tão esclarecedora, por quê? E fala sobre todos os assuntos, como é que não sabe? Como é que não sabe? Quando você tem na sua área, nas suas finanças, você já foi instruído no como agir, de que maneira agir, mas é o seu ponto fraco, você não age? Então a culpa não é de Deus. Você está vendo ali, Deus te mostra, teoricamente você sabe falar, mas na prática você deixa passar. E é aí que está o fracasso. Já os antigos tinham uma expressão que é verdade. Até hoje alguns bem antigos falam assim, mais vale a prática do que a gramática. A prática. Muita gente conhece muito, mas fracassa na ação. Não sabe conduzir a vida, porque não coloca em prática. Porque eu sou o sacerdote, a hora que eu tenho a oportunidade de mostrar o Espírito que está em mim, porque eu sou um sacerdote, então teoricamente eu tenho um bom Espírito. Não é assim a ideia? Eu tenho um bom espírito dentro de mim, amor, a temor, a reverência, tudo, não é assim? Teoricamente é. Então, a hora que eu me deparo com aquela situação, em que eu devo mostrar aquilo que supõe que exista dentro de mim, eu mostro que não existe nada daquilo. Nada daquilo. E é exatamente o que Deus está esperando que entre no entendimento de todo mundo. Não adianta passar de largo e fingir que não é comigo. Não é comigo. Eu não tenho que aprender sobre isso. Tem que aprender. Se você até hoje não parou para agir, o seu ponto fraco é a sua vida financeira, e não é a vida financeira por vida financeira, é a incompetência, a falta de administração, de disciplina. Você vai ter que trabalhar isso. A tua casa está bagunçada, precisa ser mudada, ajustada, põe tua casa em ordem, põe sua casa em ordem. Custe o que custar, põe sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. A tua casa espiritual tem coisas no teu temperamento que não podem mais ser ignorados. Não podem. Tem coisas que você não pode simplesmente parar e dizer assim, mas é que eu sou assim, mas não pode ser assim. Eu tenho um problema com orgulho, eu não posso ignorar. Tenho um orgulho, eu tenho um problema com a covardia, a covardia me controla. E assim você vai vendo. Eu tenho um problema, eu sou egoísta. Tem várias coisas que você precisa pegar, mas pegar de empreita, para valer. Isso aqui vai mudar.
Isso aqui eu não posso mais ceder. Eu tenho um problema grave com a língua. O meu problema é língua, eu falo demais. Você tem que admitir, eu falo demais, eu preciso mudar isso. A minha língua, quem gosta de usar a língua comerá do seu fruto. A Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. Tem gente que está morrendo aos poucos e não se dá conta que ele colhe dentro da casa dele o fruto da língua dele. Tem gente que não está se dando conta que os filhos é o resultado do que ele fala, a situação financeira é o resultado do que a pessoa fala, a condição da pessoa é o resultado daquilo que sai da boca dela. Por que isso está acontecendo comigo? Comendo do fruto da sua língua. A pessoa ela quer tampar o sol com a peneira. Não, filho não tampa, não esconde, seja realista. Algumas pessoas não se dão conta que ele tem exatamente o que ele fala, é o que ele tem. Eu tenho falado isso, outro dia eu fiz na segunda-feira uma palavra sobre isso. Estou no fundo do poço, não aguento mais, estou cansado. Minha casa é uma desgraça, minha vida é uma desgraça, minha vida é uma miséria, nada anda na minha vida, esse é o teu nome. Aí tem aqueles que falam dos outros. Você fala do filho do outro, você vai colher com os seus. Você fala da vida do outro, você vai colher na sua vida. Você fala do procedimento do outro, da fé do outro, você vai receber isso na tua carne. Na tua carne. Na tua carne. Não adianta, gente. Às vezes tem gente que aprendeu às vezes a manipular. E se deixar, ele aprendeu a manipular aqui, e ele para se esquivar da verdade, ele manipula com emocionalismo. Ele chora, ele conta a sua ladainha, ele fala não sei o quê, ele quer camuflar a sua real situação. Ele quer camuflar aquilo que acontece dentro dele, que Deus está tratando duramente, está dizendo, separa com ladainha, porque isso não vai mudar, se você não mudar o que está dentro de você, aqui fora não vai mudar. Você não vai ter dentro da sua casa o que você quer, você não vai ter na tua vida financeira o que você quer, enquanto você não mudar o que está dentro de você. Você pode manipular marido, mulher, filho, o fulano, pastor, bispo, que se deixa manipular. Você pode manipular, você pode encher o ouvido do sujeito 2, 3, 4, 5, 10 horas com ladainha. Você pode manipular quem quiser. Deus, diga comigo, Deus. Ninguém manipula. Ninguém. Você pode conseguir, num lapso, me convencer de algo. Mas se você não convencer a Deus, não adianta nada. Não adianta nada. E dependendo dos seus argumentos, eu sou humano, posso cair. Mas Deus não cai. É isso que as pessoas têm que entender. Entendeu? Você pode até me levar a um extremo de eu me comover. Meu Pai, Jesus, o que é isso? Jesus. Mas a Deus que conhece o interior, o coração. E a Bíblia diz que Ele esquadrinha. Ele conhece o que está lá no miolo, lá no centro, lá no núcleo, lá no profundo, lá nas entranhas. Ele conhece. Ele ninguém manipula. A Ele não. De jeito nenhum. A pessoa pode conseguir convencer o mundo, mas a Deus não. E aquilo não fica, diante de Deus não passa. É onde entra ano, sai ano, e as coisas não evoluem. Não adianta
Pode ser sacerdote, pode ser levita. Se a Deus te pôs oportunidade de ter um procedimento íntegro, um caráter, mostrar na prática, e você não mostra, não tem valor. Quem é o próximo dele? O que teve misericórdia. Quer dizer, o que colocou em prática os ensinamentos. Ele não era perito, ele não era doutor, ele não era nada da lei. Nada. Mas ele praticou o que os outros que eram sacerdote, levita, moravam no templo. Porque os sacerdotes moravam no templo com os levitas. Esse aqui não. Só que ele mostrou o amor de Deus, coisa que os outros não mostraram. Então, eu tenho aqui, aqui ó, a unção aqui, ó, e o título aqui, bispa. Mas no dia a dia Deus trabalha com a Cleo. Cleo, minha filha. Cleo. Com a Cleo. Então não adianta nada eu me posar aqui, me colocar a bispa Cleo. E na prática, Deus está dizendo, você não está me agradando. Esse seu título aí, minha filha, você está pisando na unção, criatura. Você está pisando na unção. Está pisando na unção. Então, primeiramente, a Cleo, tem que ter um comportamento que agrada a Deus. Tem que se virar do avesso para tratar suas dificuldades de temperamento, todos os pontos que precisam, tem que mexer. Exatamente ali. Trata aqui. É isso aqui que precisa tratar. É isso aqui. Porque senão é muito blá, blá, blá. E só blá, 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 hipócrita. E prática nada. E primeiramente, eu tenho que ter vitória na minha vida. Principalmente o carro-chefe. Que a minha conduta, o meu relacionamento com Deus. A Cleo precisa ter relacionamento com Deus, profundo, no dia a dia. É ali, quando ela está ali, com a família, no dia a dia, o fulano, os cicrano, todos que estão ao redor. Ela precisa ser de Deus, a Cleo tem que ser de Deus. Porque senão ela vem aqui com um títulozinho e pisando na unção faz tempo. Entende ou não? Eu vi o fulano ali, machucado, tadinho, mas não posso. Tenho hoje o meu sermão é de servo. Ensinar o povo como ser servo. Com amar o próximo. E se eu gastar tempo com você para jogar vinho e óleo, eu vou perder, vou chegar atrasado na reunião hoje para ensinar o povo a amar o próximo, estender a mão, praticar o amor. Esse sacerdote aqui não podia atrasar para a reunião sobre o amor. Isso te faz pensar? Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu, por gentileza. Vamos falar com o Senhor Jesus.
estás aqui. Tenho um amigo, tem ciúmes de mim. Tenho um amigo que chora por mim. Espírito Santo, sei que estás aqui, que me guia a toda a verdade e me ensina o caminho a seguir, dia a dia de santidade, companhia sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu fogo me aquece. Espírito Santo, Espírito Santo, teu poder me enriquece. Espírito Santo, o teu fogo me aquece. Espírito Santo, Espírito Santo, teu poder me enriquece. peça para Deus te ajudar. Que me guia a toda verdade. Senhor, eu quero ser Que santo. me ensina Sabe, a gente tem que orar a Deus a seguir, com muita sinceridade. de santidade. Tem que haver sinceridade no coração. Companhia. Eu não posso orar pensando que eu vou impressionar, com a preocupação de impressionar a Deus, que eu não vou impressionar a Deus buscando expressões sofisticadas ou emocionais. Não adianta fazer uma oração para impressionar o fulano que está do meu lado ou alguém. O que impressiona, o que muda, é a tua sinceridade. Tem uma passagem da oração do fariseu e do publicano. O fariseu, em alta voz, com o semblante acabado, ele ficou bem amarrotado, com a cara sem lavar de manhã cedo. Senhor, eu oro porque eu sou justo, eu jejuo, eu oro, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu estou aqui com esse semblante acabado, porque eu estou em jejum, e tal, e eu passei a madrugada orando, e porque eu sou do Senhor, porque eu faço, eu asso, eu frito. E o publicano veio e disse: ô Senhor, eu não sou digno, eu preciso do Senhor, sem o Senhor não sou nada. Ô Senhor, e se humilhou. A Bíblia diz que a oração do publicano, que era considerado o publicano um sujeito um povo sem valor, que eram os cobradores de impostos, considerados corruptos, sem valor nenhum. A Bíblia diz que a oração desse foi recebida, e do fariseu, que a vida era manifestar todos os gestos e praticar os rituais da religião, a oração dele não foi recebida. Ele não impressionou a Deus. O semblante dele acabado, porque ele estava em jejum, não impressionou. Ele falar um monte de coisa, quanto ele fazia, assava e fritava, não impressionou. O que impressionou foi a sinceridade, foi a fidelidade, foi aquela sinceridade no coração. Então, quando nós
falamos com Deus precisa ver isso. Ao falar com Deus aqui agora, precisa ver isso no teu espírito. Essa sinceridade, esse quebrantamento, essa capacidade de dizer: Senhor, eu sozinho não posso. Senhor, eu tenho esse problema no meu temperamento, essa dificuldade para vencer isso. Mas eu preciso do Senhor. Meu Pai, eu preciso, me ajuda. Me ajuda, eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero te agradar, eu quero vencer o meu eu quero vencer as dificuldades. Eu quero chegar perto do Senhor. Eu quero que o Senhor se agrade de mim. Eu quero te agradar, ainda que me doa. Eu quero me render à sua vontade, ainda que a minha seja esmagada. Me ajuda, Senhor. É essa oração que vai mudar e vai fazer com que o Espírito Santo entre e controle a sua vida. Ore ao Espírito Santo. Busque o Espírito Santo agora. Fale: Espírito Santo, vem até mim. Me ajuda, eu quero ser santo, eu quero te agradar. Eu quero ser purificado. Eu quero que o Senhor olhe para mim e se agrade do meu interior. Eu não quero ter casca, eu não quero ter máscara, eu não quero ter capa. Eu quero estar limpo. Eu só quero vestes espirituais, Senhor. Eu quero ser único, eu quero ser puro, eu quero ser santo, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu não quero capa, máscara. Eu quero ser santo. Eu quero ter uma vida totalmente em comunhão com o Senhor. Me ajuda. Eu não quero viver uma hipocrisia, não. Eu quero viver uma fé viva. Me ajuda. Vamos buscar Deus agora. Ore a Deus com força. Me ajuda, Senhor, muda o meu interior. Se você tem dificuldade para agir no seu interior, muda o meu interior. Muda o meu interior, Jesus, muda o meu interior. Eu não quero viver assim, eu não quero. Eu passei uma vida inteira sendo assim, eu não quero mais ser assim. Eu não quero ter isso. Senhor, eu admito, eu tenho esse problema. Eu tenho problema com a língua, eu tenho problema com o orgulho. Eu tenho problema, ó Senhor, com a arrogância. Eu tenho problema com isso aqui. Eu não quero mais ser assim. Me ajuda, Jesus. Eu tenho problema com a covardia. Eu admito, eu sou covarde. Eu não quero mais viver assim. Eu admito, eu sou um invejoso. Eu sou um fofoqueiro. Eu admito, eu não quero mais viver assim. Seja realista. Fala com Deus com sinceridade. É assim que a gente impressiona Deus. Isso não é se depreciar, não. E se admitir o que acontece com você e pedir ajuda a Deus. Porque se você não está conseguindo vencer problemas internos, como é que você vai vencer os externos? Se vencer uma tarefa interna, como que nós vamos vencer nossas guerras aqui fora, se a maior está dentro de nós? Como? Não adianta eu passar e fingir que não estou vendo. Deus quer tratar. Ele nos dá oportunidade para que nós possamos praticar aquilo que parece tão difícil na nossa vida. O amor, praticar o amor, o temor, a reverência, a fidelidade, a obediência. Ore ao Espírito Santo, ô Espírito Santo. Nós oramos ao Senhor agora. Nós te invocamos. O Senhor pode entrar agora e mostrar aquilo que talvez a pessoa não está vendo. Ou não estava vendo, ou queria ignorar e fingir que não estava vendo. Deus de Israel, tem misericórdia. O Senhor vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. O Senhor tem buscado, o Senhor tem trabalhado para que haja uma transformação no interior de cada um. O Senhor tem nos ensinado incansavelmente a ter um coração segundo o seu.
Espírito Santo, intercede por essa pessoa. Revela o que está oculto. Mostra a ela. Dá um entendimento profundo, meu Pai. Ajuda ela a chegar. Que ela dê lugar para o Senhor lapidá-la, cortar as arestas. Passar a lixa agora e deixar lisa. Se as vestes estiverem vermelhas como carmesim, que se tornem brancas como a neve, após o teu sangue lavar a cada um. Muda o espírito, Senhor. Ajuda essa pessoa a dar lugar para essa mudança de espírito, de visão. Corações duros que sejam trocados, mentes fechadas que sejam abertas. Corações orgulhosos que sejam quebrantados. Deus, Espírito Santo, eu não posso ir além, mas o Senhor pode ir nas entranhas. A tua palavra entra até juntas e medulas e vai até dividir alma e espírito, emoção de razão. Então que nesse momento isso esteja acontecendo, a divisão de alma e espírito, de razão, de razão e emoção. Que essa pessoa esteja realmente tendo um entendimento da sua palavra, da verdade, uma compreensão. E decidindo a colocar, esteja decidido nesse momento, não, vai ser diferente. Eu vou trabalhar, eu vou me forçar, eu vou me disciplinar, eu vou me comportar como a tua palavra ensina. Eu vou andar no rastro de Jesus. Como diz em Romanos 4,12, Senhor, nós, se queremos ter a fé do Abraão, temos que andar no rastro de Abraão. No rastro do Abraão. Que essa pessoa vá no teu rastro, Senhor. Que ela entenda o que isso significa. Que ela entenda que ela recebeu a tua mente. Então ela tem que ter a mesma linha de pensamento do Senhor. Pensar com o Senhor. Isso inclui aquilo que é mais difícil. Os sacrifícios diários da carne, do temperamento. Santo de Israel, passa do teu sangue, Senhor, sobre todos. Faz a obra, liberta, cobre a todos com teu sangue, muda o espírito, muda a visão, transforma o interior, Santo de Israel. Nos ajuda a te agradar, e essa oração é começar por mim, todos nós, Senhor, precisamos ser moldados à luz da sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Nós sejamos sempre iluminados por ela, e que não venhamos jamais a permitir que a escuridão segue o nosso entendimento. Meu amado Jesus, o mundo está corrompido, se acabando em corrupção e destruição. Não tem mais onde. Quando a gente pensa que já viu de tudo, não tem mais uma aberração. É aberração para tudo quanto é canto, Senhor. É destruição. É absurdo para tudo quanto é canto, que contraria a tua palavra. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E nós somos, ó Senhor, o remanescente da justiça, da santidade, aquela turma que tem resistido. Tem um grupo pequeno em todo mundo, mas que tem resistido. Muitos te invocam, mas santo mesmo o grupo é menor. Muitos te invocam, mas santos, os santos não são tantos. Mas em todo mundo tem um grupinho aqui, tem outro ali, tem os santos. E que aqui, cada um que aqui está, Senhor,
possa ter dentro de si esse desejo de resistir firme na santidade, na prática da palavra, no temor e na verdade. Ó Senhor, eu peço mais uma vez, abra o entendimento do teu povo, renova o entendimento, dilata a mente, amplia a mente, dá um espírito de inteligência espiritual, sabedoria, que o espírito do temor repouse sobre todos, um temor reverencial. Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, passa colírio nos olhos do teu povo, dá visão espiritual, tira a surdez espiritual, dá uma audição com discernimento e entendimento, dá rédeas de ouvidos, limpa a boca, limpa a língua, põe um guarda nos lábios de cada um, troca corações de pedra por de carne, que corações sejam rasgados e inundados pela tua palavra, que as mãos sejam santificadas, os pés santificados, que teu povo seja santificado, todos do alto da cabeça à planta dos pés, lavados com teu sangue, queimados com o fogo do Espírito. Eu oro, Senhor, para que todos tenham conhecimento revelado, entendimento revelado, visão revelada, que haja revelação do teu Espírito, que a tua palavra seja revelada no entendimento, com entendimento no interior de cada um. Que essa pessoa não repita apenas um versículo, mas que ela conheça, que ela tenha total clareza, entendimento, revelação dele. Cobre a todos com teu sangue, faça uma grande obra, que esta mensagem possa causar um impacto positivo e que nós possamos colher muitos frutos dessa reunião, e que todos nós possamos sair daqui completamente diferentes, para a glória do teu nome, Jesus. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus bom, e eu sei que está conosco, e tem trabalhado continuamente para nos colocar na direção da vitória. Obrigada por tudo, porque nunca desiste de nós. Está sempre com a sua longanimidade, teu amor permanente, nos dando oportunidade de chegar mais perto e fazer o que é certo. Obrigada, Jesus, eu te amo muito. Que nós todos possamos sair daqui bem mais maduros e crescidos, bem mais próximos do Senhor, com um relacionamento bem mais estreito, íntimo. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse?